o texto bíblico. Deixa eu mudar aqui esse convitezinho aqui para outro local. Muito bem. Então, o texto bíblico, nós estamos em João, capítulo 9, estamos encerrando o capítulo 9, né? Mas está dentro desse contexto do capítulo 7 até o capítulo 10, de Jesus no período que ele esteve ali em Jerusalém, na época da festa dos tabernáculos. Então, já aconteceram muitas coisas e agora nós estamos fechando o capítulo 9, então vamos ver aqui. Isso nós estamos dentro daquele contextozinho pequeno, né, de Jesus que curou um cego de nascença e os judeus, a liderança judaica estava ali querendo descobrir 1000 situações contra Jesus para matá-lo, para persegui-lo, né? Então provocaram os pais, né, do cego, provocaram o próprio cego. O cego deu respostas bem duras a eles, né? Vocês querem ser discípulo de Jesus? É por isso que estão tão interessados em saber sobre ele, né? Outra coisa que ele mencionou foi o seguinte: olhe, na teologia que vocês ensinaram para a gente, né? Deus não ouve pecadores, Deus não escuta o pecador. E como é que esse homem me curou? Se Deus me curou, então esse homem não é pecador. Foi o argumento que ele usou. Claro que isso não é uma verdade teológica. Deus escuta todas as pessoas. Deus escuta todo mundo, sem exceção, porque Deus ama a todos. E quem é que não é pecador? Quem é que é digno de ser ouvido diante de outros que não são dignos? Ninguém. Então todos somos indignos, mas Deus nos ama e Deus escuta todos. Então essa afirmativa dele não estava certa. A outra afirmativa que ele fez como argumento, mas não está certo, é ele dizendo que se houve cura da parte de Deus, é porque Deus está naquele negócio, está abençoando aquilo que foi pedido. Não é verdade. O fato de ter milagres não indica que é da parte de Deus. Aí até já tivemos foi feita uma pergunta sobre isso e a gente já respondeu sobre isso, né? Esses potenciais que nós temos, todo ser humano tem, para promover esse tipo de milagres. E isso necessariamente não quer dizer que seja da parte de Deus. Então vamos ver aqui o versículo 37. Diz assim: E disse-lhe Jesus, tu já o tens visto. Jesus falando agora para o cego, porque Jesus soube que o cego foi desprezado, não é, pelos judeus. Os judeus desprezaram, deixaram para lá, já que via que não ia ter resultado. Então Jesus foi em busca desse rapaz. E Jesus perguntou, você crê? Né? Você crê naquele que ele curou? Ele disse, mas eu nem conheço. Como é que eu vou crer? Então Jesus disse, tu já tens visto, e este é o que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e adorou-o. Então vamos analisar um pouquinho essa situação, tá? Se foi só isso que o levou a crer, o fato do milagre, então esse homem é um homem de Deus, etc. Então não foi a fé divina. Não foi a fé divina que salvou esse indivíduo, né? Milagres não são suficientes para uma pessoa crer de verdade como Deus quer, para que o Espírito atue nas mudanças necessárias para a eternidade. Então, foi somente uma fé intelectual. Se foi só isso, o que eu não acredito. Eu acredito que Jesus falou muito mais para ele, né? Não é a questão, porque você agora crê, já que eu fiz o milagre, já que eu estou aqui, você crê que eu sou filho de Deus? Então, não acredito que Jesus ficou nisso, né? Ou pelo menos o Espírito Santo orientou, porque para haver a verdadeira conversão é preciso que eu reconheça que sou pecador, é preciso que eu aceite, me submeta ao convencimento do Espírito. A partir daí, o restante, o Espírito vai operar na minha vida. Então, se esse rapaz se converteu, não foi só isso aí que João mencionou. Teve muito mais coisas e muito mais ações do Espírito Santo. Tá bom? Aí agora vem o versículo 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem,
seguem. Isso aqui, temos que entender isso dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto. Vamos ver aqui primeiro o comentário e depois a gente pode complementar. Não que ele veio para confundir. Isso aí, pronto. Jesus não veio para confundir ninguém. Então precisamos entender essa palavra que João, 60 anos depois, disse que Jesus disse. Tá bom? Então, precisamos entender essa palavra. Ele não veio para confundir de maneira nenhuma, pois ele ama a todos e quer salvar o máximo de todos. Então não veio confundir, ele veio facilitar, ele veio deixar muito mais claro as coisas. Entendeu? Mas a presença e o ensino dele iria fazer esta diferença, né? Então, a presença dele iria provocar essa confusão toda. Entendeu? E por que ele então ele veio? Porque é o seguinte, ele não quer salvar o maior número possível de pessoas? Muito bem. Qualquer que fosse a ação dele, iria ter perdas. Pessoas iriam rejeitar, mas pessoas iriam aceitar, pessoas iriam, né, se converter a partir disso. Nessas comparações, a vinda dele, né, nesse tempo aí, nessas circunstâncias aí, a ida dele teve perdas, mas teve muito mais ganhos do que em qualquer outra opção. Porque Jesus está trabalhando para alcançar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então, ama todos e quer salvar o máximo de todos. Mas a presença e o ensino dele iria fazer essa diferença. Os que pensam que sabem, nada sabem. Que são os líderes religiosos, né? Os religiosos. E os que se submetem a saber, estes irão ver e virão saber e irão crer. Tá bom? Então isso é uma coisa natural que ocorra. Não é que ele estivesse provocando pessoas a não crerem. Claro que não. A vontade mesmo de Deus é de alcançar essas pessoas. Porque Deus ama essas pessoas. Não é à toa que o próprio Jesus, lá na cruz, está lá, todo mundo xingando, gritando, pedindo a morte dele e tal. E ele olha para as pessoas e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse é um Jesus que ama. Jesus amava esses que estavam brigando, procurando persegui-lo, procurando prejudicá-lo. Jesus amava essas pessoas. Tá bom? Então a gente tem que entender essa palavra a partir do que nós sabemos sobre Jesus. Tá bom? Claro que aqui tem muito do escritor de João, né, interpretando o que Jesus falou. Mas, na verdade, a gente tem que interpretar essa palavra de João, essa interpretação de João, a partir do que a gente entende, conhece sobre Jesus. Lembra que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Tá bom? E ela é quem nos ajuda a compreender o que há nessa palavra de João ou qualquer outro texto da Bíblia, o que há de letra, o que é a letra e o que é o espírito. A letra mata, ou seja, a letra é humana. E o espírito, essa sim, tem a ver com a revelação de Deus. Tá bom?